Fala pessoal, aqui é o Diego e seguinte, estamos começando mais um episódio do Bookcast, o seu podcast literário. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje eu vou trazer um livro para vocês aqui do meu gênero favorito, que é o gênero de terror. Esse aqui é terror um pouco misturado com suspense, mistério, mas eu encaixo ele na categoria de terror, principalmente por causa da capa dele, que me chamou muito a atenção. E esse livro ele foi enviado pela Intrínseca, por causa da parceria entre Bookcast e Intrínseca. Então, muito obrigado, Intrínseca, pelo envio desse livro aqui. Ele foi lançado recentemente, agora em 2022, e eu dei uma lida nele, já tenho as minhas opiniões e já vou dar elas aqui. Primeiro eu vou dar um pouco do resumo da história e depois eu vou dizer se vale a pena ou não, pelo menos na minha opinião, ler esse livro. Mas antes de mais nada, deixa eu agradecer a todos os seguidores aqui do Spotify, do YouTube. Se você não me segue no Spotify, é só clicar no botãozinho ali e me seguir. Agora você pode me assistir no Spotify e me ouvir também. E no YouTube a gente tá lá também, youtube.com/bookcastoficial. A gente tá lá no canal. E no Instagram também, @bookcastoficial. É o Bookcast, o meu CNPJ lá, né? O Instagram CNPJ. E tem também o meu Instagram CPF lá, o @DiegoSegun no Insta. Mas me siga aqui no Spotify, que é bem importante para impulsionar o podcast e tal. Então, e já agradeço aqui também os ouvintes que já me ouvem aqui no podcast, já me seguem. Enfim, o canal podcast já tem mais de 2 anos e eu fico muito feliz com isso. E vamos lá, sem mais delongas, deixa eu falar um pouco desse livro aqui, que me pegou já pela capa. O livro já me pega pela capa. Quem fala que o livro não se compra livro pela capa, não. Se compra livro pela capa, sim. Pelo menos no meu caso, se o livro tem uma capa chamativa, tem uma capa bacana, com certeza eu vou me interessar mais pelo livro do que se tivesse uma capa meio meia boca, assim. Mas enfim, chega de falar da capa do livro, eu já vou mostrar para vocês ela aqui. Deixa eu passar a ficha técnica desse livro para depois entrar mais nos detalhes da história, beleza? O nome do livro é Desenhos Ocultos, então eu tenho aqui o livro em minhas mãos para quem está assistindo. Como eu falei, é uma capa super que chama atenção, porque tu já vê aqui o desenho de um menininho aqui com basicamente um espírito de uma pessoa aqui do lado. Então o nome do livro é Desenhos Ocultos e juntamente com esse título é uma super capa aqui, né? Então parabéns para quem fez essa capa. É um dos ilustradores aqui, que eu já vou entrar mais no detalhe de quem escreveu esse livro. Então já me chamou a atenção aqui. O autor é o Jason Rekulak. Então Jason Rekulak, que é o autor, ele havia escrito o primeiro livro dele em 2017, se eu não me engano, Fronteiras de alguma coisa, que eu não vou lembrar o nome, é o primeiro livro dele, que fez um certo sucesso, tem a ver com romance, com retrô dos anos 80, com jogos de videogame dos anos 80. Eu não li esse primeiro livro dele, eu li esse segundo, mas já me interessou para ler, já estou interessado em ler o primeiro. E além desse autor, ele também conta com as ilustrações do Will Staley, que foi diretor de arte da HarperCollins e trabalhou em projetos com Stephen King, Michelle Obama, Michael Crichton, que é o autor de Jurassic Park, e outros. E o Doug Horner foi diretor de arte da Quirk Books, e ele trabalhou no livro lá, O Lar da Senhora Peregrine. E para quem sabe, esses livros têm umas ilustrações bem bacanas. Por que eu estou falando desses ilustradores? Porque o livro, além de conter a história ali escrita, ele tem vários desenhos, ele tem várias ilustrações no meio do livro que ajudam o leitor a meio que entrar na atmosfera do livro. Isso é super importante para a leitura desse livro. Então, eu li ele em formato físico, eu não sei se em formato digital vai ter o mesmo impacto, porque geralmente quem lê em Kindle, o Kindle é muito menor do que o livro, né? E aqui no caso tem a ilustração toda de páginas e páginas, assim, em alguns casos 2 páginas, então vale bastante a pena. E além disso, o livro, ele tem uma textura assim que ele não é de um livro normal. Eu não vou saber explicar assim como é que é a textura dele, mas eu vou fazer um pouco de ASMR aqui para quem tá ouvindo e para quem tá assistindo. Ele é meio que um papelão. Então o que acontece? Tem essas marcas pretas aqui no livro, então conforme tu for lendo o livro e pegando mais o livro e tal, tu vai ver que tu começa a criar umas manchas de dedo
no livro por causa desses espaços pretos aqui meio que de giz e esse papel de papelão aqui. Então é bacana também para tu imergir mais ainda na história, né? E o ano original de publicação dele, como eu falei, foi lançado recentemente aqui no Brasil em 2022, então ele é um livro bem recente, e também ele foi lançado na gringa agora também em 2022, então ele é uma história bem recente. A editora, como eu falei aqui, é a Intrínseca. Obrigado, Intrínseca, pelo envio do livro. E o livro contém 383 páginas. Na verdade, ele contém menos por causa das ilustrações. Então, ele é recheado de ilustrações. Vamos dizer que tem umas 360 páginas, talvez, um total de 383 páginas. Então, não se assuste em ser quase 400 páginas. E também é uma leitura bem leve. E deixa eu mostrar para vocês aqui um exemplo de ilustração que tem aqui. Então, no meio do livro aqui, para quem está assistindo no YouTube e no Spotify, pode ver aqui. Enfim, tem a parte do livro que é escrita e tem algumas ilustrações aqui, umas ilustrações bem bizarras, que são esses ilustradores que eu falei lá no começo. Então tem mais outra aqui com a menininha, com o coelho. Enfim, ele é um livro que tem mais texto do que imagem, com certeza, mas tem essas imagens para ajudar a gente a imergir na história. Então, vou dar um resumão depois dessa ficha técnica, vou dar um resumão do que é o livro. O livro conta a história da Mallory. A Mallory é uma jovem de 21 anos, que é uma ex-viciada em drogas, então ela foi viciada em heroína, em outras drogas ali, enfim, ela estava numa decrescente assim bem forte na vida dela, e ela de alguma forma consegue ficar sem as drogas, né? Consegue se reabilitar, então ela tá mais ou menos 1 ano ali sem usar drogas, e ela é contratada para ser a babá desse menino chamado Ted. Então aqui na capa a gente vê o Ted aqui desenhado por ele mesmo, né? E essa pessoa aqui do lado, que eu já vou dizer quem é, que não é spoiler nenhum. Mas enfim, então tem a Mallory, ex-viciada em drogas, 21 anos, ela é contratada para ser babá do Ted. O Ted é filho de um casal bem abastado que mora num bairro bem chique, de alto nível, tem uma casa bem bacana. E o nome do casal, o nome da mulher é Caroline, né, em português, e o Ted. Então, o nome do pai é Ted e o nome do filho é Ted com 2 Ds e Y. Uma criatividade bem bacana aí do Jason de nomear o pai e o filho do mesmo nome, só o filho tendo a mudança ali do 2 Ds e I, né, pra falar que é meio, vamos dizer que é uma coisa pequena, assim, Ted. Todo mundo conhece o Teddy Bear, né, que é aquele... teve até filme e tal, mas enfim. Aí ela é contratada para ser babá dessa criança, e essa família tão abastada, esse casal tão abastado de rico, que eles têm meio que uma casinha, um chalé que eles chamam, no jardim dessa casa. Então a Mallory, ela não só trabalha ali na casa como babá, mas ela mora ali no jardim deles, nesse chalé aí, que é bem pequenininho, mas bem chique. Então ela acaba meio que transformando a vida dela, ganhando uma estabilidade que ela não tinha antes, porque ela vivia na rua, era uma ex-drogada, consegue se reabilitar com um amigo dela que é contado aqui, e aí é contratada para ser a babá desse casal. Até aí tudo bem. Ela começa a trabalhar lá na casa, o casal começa a gostar dela, principalmente a criança começa a gostar muito dela, a criança cria uma afinidade muito grande com ela, e por mais que ela tenha sido mais viciada e tal, o casal meio que releva esse passado dela e dá um emprego para ela, justamente porque o Ted curtiu bastante ela e curtiu brincar com ela e tal. E aí passa-se uns dias e o Ted sempre gostou muito de desenhar. Ele é uma criança de 5 anos que desenha bastante, esses desenhos de rabiscos aqui mesmo. E ele começa a desenhar algumas coisas estranhas, assim. Principalmente desenhos como esse aqui que tá na capa, que eu falei, que é uma capa isca, no caso, né? Pra mim, que eu curto bastante livros de terror, eu já me interessei muito pela capa. Quando o livro chegou aqui em casa, já comecei a ler o livro, não sabia de nada do livro, mas só pela capa eu comecei a ler. Então ele começa a fazer esses rabiscos assim, e cada vez mais esses rabiscos mais estranhos, assim. Por exemplo, ele com essa pessoa aqui do lado, que é a amiga imaginária do Ted. O Ted, então, tem uma amiga imaginária chamada Anya, que a Anya
essa amiga imaginária da criança, do Ted e tal, e a gente já meio que sabe o que acontece, né, nesses filmes de terror e mistério, onde existe uma amiga imaginária que não é tão imaginária assim. Pode ser real, pode não ser real, não vou dar spoiler aqui, mas enfim, ele começa a desenhar essa amiga imaginária dele, a Anya, e a Mallory, a babá, começa a desconfiar não só desses desenhos, começam a ficar bem bizarros, mas de várias outras coisas que acontecem, assim, o Ted, ele começa a falar sozinho com algumas pessoas dentro da casa, e a Mallory já fica meio estranha um pouco essa situação, né, tipo, porra, além desses desenhos bizarros, o guri fica lá falando com alguém no quarto, em silêncio, e se alguém não responde, é só ele que fala e responde junto, e ela fica ouvindo por fora, na porta, assim, e não sabe muito bem o que tá acontecendo. Então o mistério começa a se dar aí, né? Começa a se dar nesse ponto aí. E então é um plot bem simples, eu não vou dar mais nenhum spoiler aqui. Tem outros fatores que se envolvem no livro ali. Tem esse amigo que ajudou ela a conseguir esse emprego de babá. Tem um possível uma relação amorosa da Mallory com outra pessoa também ali na casa e tal, e fora da casa, no caso, né? Mas enfim, o plot principal é esse, e esses desenhos começam a ficar cada vez mais bizarros e a aparecer na casa com cada vez mais frequência, a ponto de esses desenhos começarem a não serem mais de rabiscos de criança, eles começam a aparecer como se fossem desenhos de gente grande, assim. Deixa eu achar um exemplo aqui para quem está assistindo do tipo de desenho que não é um desenho que é feito por uma criança de 5 anos. Deixa eu mostrar aqui na tela, então, um dos desenhos que aparece é simplesmente uma pessoa cavando possivelmente um buraco, não vou falar mais do que isso, com um braço ali estendido do lado. Então, não é uma criança de 5 anos que desenha isso. Se seu filho, sua filha, o seu neto, o seu bisneto, o seu afilhado desenha isso, já chama a Igreja Católica, porque alguma coisa tá errada. Já chama a igreja, já chama o padre, que o bagulho ficou louco. E aí, esses desenhos começam a ficar cada vez mais detalhados e parecem que estão contando alguma história. E a Mallory começa a querer investigar essa história. Então ela descobre uma possível mulher que morreu no chalé dela e que ela mora agora para ser a babá do casal e tal. Então, ela começa a se envolver nisso, só que ao mesmo tempo tu entende que ela é uma ex-viciada, então ela pode ter algumas falhas de memória, e ela tem realmente algumas falhas de memória, então isso é mostrado aqui no livro também. Então tu sempre fica numa dúvida de, será que isso que tá acontecendo com os desenhos é verdade? Será que a Mallory tá inventando grande parte dessas coisas? Será que o Ted tá inventando isso por ser uma criança e ter imaginação fértil e tal? Enfim, são todos esses mistérios que começam a criar uma trama super interessante. No final das contas, como eu falei, é um livro mais de terror, de mistério, desculpa, do que de terror, mas ele mescla muito bem as duas coisas, mas eu diria que é muito mais um filme um livro de mistério mesmo. Ele sabe o que ele me lembrou? Ele me lembrou muito filmes de terror, mas que tem um mistério bem forte. Por exemplo, vou dar só um exemplo aqui, por exemplo, Sexto Sentido. É um filme de terror, super de terror mesmo, tem partes muito de terror. Eu lembro até hoje, a primeira vez que eu assisti aquele filme. Caramba, é um bagulho muito louco. E pra quem quem é que não assistiu Sexto Sentido, né? Enfim, é um livro de terror, é um filme de terror, mas tem um mistério, tem mistérios ali em volta que meio que cercam ali o livro, o filme como um todo. Outro filme que eu lembrei muito lendo esse livro aqui, O Chamado. Outro filme que também é super de terror, tem até meia semelhança aqui da Samara com a personagem aqui, com a Anya, que é a amiga imaginária do Ted. Mas tem um mistério também por trás do Chamado. Tem um mistério de o que aconteceu com essa menina, por que ela tá saindo do poço, por que ela não curte TV, porque ela sempre quer sair da TV, por que ela não curte ali, por que ela liga para as pessoas 7 dias depois das pessoas assistirem a fita lá. Então tem um mistério além do terror. Então, para você que gosta de mistério
e não se importa com uma pitada de terror ali, eu indico muito esse livro. Ele tem cenas, sim, de terror, cenas que me deu um arrepio na espinha, assim, de ler a cena, mas no final das contas é mais mistério mesmo. O livro, ele me pegou muito o mistério. Eu não descobri o mistério do livro até o final dele. Quando começou a se desvendar o mistério, é claro que eu descobri, mas eu descobri junto com o livro. Geralmente, para quem gosta de livro de mistério, tenta descobrir o quanto antes o mistério, antes do livro falar, né? E o livro, de certa forma, esconde vários fatores ali até o final para justamente que o leitor não descubra antes do autor revelar ali o que aconteceu. Mas nessa vez o Jason, eu perdi pro Jason, no caso, que é o autor aqui. Eu perdi porque eu não consegui desvendar o mistério. O mistério, ele força o leitor a ter uma suspensão de crença ali, tem que jogar o jogo, sabe? Se tu for colocar os pingos nos is ali e ser chato com a questão de mas isso daqui não faz muito sentido, isso daqui pode ser um deus ex machina e tal. Se você ir para esse lado, você realmente não vai estar tão imerso no mistério. Mas se você pensar assim, não, é uma história, é uma ficção, então bola para frente, cabeça erguida e tal, e vamos dar esse voto de confiança pro Jason. É justamente isso que acontece. Então eu dei esse voto de confiança, não descobri um mistério até o final e foi muito gratificante. Então eu gostei muito desse livro. Como eu falei, as figuras ajudam bastante na imersão da história, então tem a imersão muito bacana dessa história aqui por causa desses desenhos, que os desenhos começam a ser feitos com mais frequência, aparecer com mais frequência, com mais perfeição, com mais histórias por trás, e a Mallory se vê ali querendo descobrir. Ele, ao mesmo tempo de ser um livro bastante imersivo, ele é um mistério bastante imersivo, como eu falei. Ele tem uma plot super simples, tem poucos personagens, pouca coisa com que se preocupar. Eu vou até confessar aqui uma coisa, eu estava lendo outro livro da própria Intrínseca aqui, que é, se eu não me engano, é o Guerra da Papoula, o nome do livro. E o Guerra da Papoula, ele é um livro que ele é meio que é um épico, quase assim. Então ele tem muitos personagens, muitas tramas, muitos detalhes que tu precisa lembrar, e a leitura não estava engrenando assim, sabe? Aí eu peguei esse livro aqui, que é de um gênero que eu curto, é uma plot super simples, é um tipo de imersão muito grande que ele dá por causa dos desenhos e do mistério. Então, meio que foi um alívio para mim, sabe? Parar um pouco de ler A Guerra da Papoula, que eu quero pegar esse livro no futuro para ler até o final, mas parar de ler o Guerra da Papoula para começar a ler o Desenhos Ocultos foi uma decisão muito acertada, porque é uma coisa simples, sabe quando tu quer assistir uma série da Netflix que não precisa pensar muito? Não quer assistir um The Crown da vida, sabe? Com várias tramas e vários motivos do personagem ter falado assim, o assado, e guerra acontecendo, e a Margaret Thatcher ali caçando e fazendo decisões do governo, sabe? É uma coisa muito pesada. Às vezes tu quer assistir uma série adolescente, tipo a Eu Nunca ali, bem tranquila na Netflix, só um riso fácil, e isso não tira o mérito da história, por ser simples. Tem muitas coisas simples na vida que são muito mais, que dão muito mais satisfação do que coisas complicadas. E isso foi uma decisão super acertada, pelo menos para mim, de mudar de uma leitura um pouco mais complexa, um pouco mais rígida, para uma leitura mais leve, que não exigisse tanta massa cinzenta ali para compreender as coisas, mas no final das contas, como é um livro de mistério, ela fica cada página que passa fica aguçando ali o mistério e tu fica querendo entender o que acontece daqui, o que acontece dali. Então é um baita livro para quem gosta de mistério, para quem gosta de terror e para quem curte uma história boa de imersão e meio que desligar um pouco o cérebro e se aventurar aqui nessa história. Então, de novo, um baita livro para quem curte mistério, para quem curte terror. Agradeço bastante a Intrínseca por ter enviado o livro aqui para casa. Eu estou muito interessado em ler o primeiro livro desse autor, que é o Jason Rekulak, que a princípio... uma coisa interessante, esse livro, eu citei 2 exemplos aí de filmes que me lembraram ao ler esse livro, que é o Sexto Sentido e o Chamado, que tem um mistério além do terror, né? Tem filmes que só são terror e não tem mistério nenhum e só ficam te assustando ali. Mas nesse caso, eu lembrei muito desses filmes e
obviamente eu me peguei pensando assim, poxa, seria um material muito bacana para ser adaptado para um filme. Então eu vejo muito possivelmente esse livro aqui sendo adaptado para um filme, se não já está sendo feito isso, sabe? Porque nos agradecimentos do livro aqui, o autor agradece uma galera da Netflix. Do nada, assim, ele pega e fala, não sei o que da Netflix, muito obrigado. Então, assim, talvez esse livro esteja sendo adaptado pela Netflix. A Netflix está adaptando 500 mil filmes aí baseados em livros e adaptando os livros em filmes ou em séries. Eu acho que esse livro não serviria para uma série por ser com poucos personagens e tal. Ele pode até ser esticado para uma série, mas acho que seria só uma temporada. Mas um filme de terror bem pegado, com um mistério bem bacana, seria legal de ver esse livro aqui sendo adaptado. Beleza, galera? Então, muito obrigado por terem assistido e ouvido mais um episódio do Bookcast, o seu podcast literário. Estamos no episódio 55 aqui. Eu tenho baixado um pouco a frequência dos episódios por N motivos, por trabalho, por quase me mudei, não me mudei mais, por outras coisas que estão acontecendo aqui. Depois, no episódio mais pro final desse ano, eu explico um pouco mais disso. Mas me siga aqui no Spotify, como eu já mencionei, também no YouTube, youtube.com/bookcastoficial, e também lá no Instagram, @bookcastoficial, a gente tá lá, e @DiegoSgon, também o meu Instagram, CPF lá, beleza? Intrínseca, mais uma vez, muito obrigado por envio desse livro. Muito obrigado vocês por terem assistido e ouvido mais um episódio do Bookcast. E até o próximo episódio. Tchau, tchau.